Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite, olá, olá a todos vocês. É um prazer imenso estarmos aqui para mais um encontro com Joana de Ângeles, conversar um pouco com essa nossa querida amiga, nossa irmã, para que ela possa nos trazer notícias, conhecimentos de tantos pensamentos dela, dos textos que ela nos traz. Então, vamos nos ilustrando com Joana. Existem hoje muitos grupos, existem hoje muitos programas baseados na nossa Joaninha, todos procurando divulgá-la, passando também os seus textos. Então, vamos formar essa grande corrente de amor, essa grande corrente de Joana para um mundo melhor. Nós levamos os nossos pensamentos, agradecendo em primeiro lugar a Deus, a Jesus, aos amigos da espiritualidade maior, pedindo a Deus pela nossa querida rádio Web Cristo Consolador, essa rádio maravilhosa que traz a mensagem de Jesus, que compartilha com o mundo todas essas mensagens dos companheiros que participam desses programas, pedindo a Deus que nos proteja, que nos dê uma noite de muita paz e de muita harmonia. Vamos sempre pedir que deixem o like, porque ele é importante não para nós, não para mim, mas para a nossa rádio. Compartilhem, não deixem que ninguém perca a mensagem de Jesus. Por isso, compartilhem a mensagem. A rádio precisa de cada vez mais assinantes, é de graça, não custa nada. Então, vamos lá. Hoje é um tema muito interessante, muito importante, que a Joana chamou de pensamentos e suas influências. E realmente os pensamentos trazem muitas influências. É uma usina mental. Então, a Joana começa o texto, ela nos lembrando que somos uma usina e o pensamento nasce no espírito, mas não pula direto para o corpo, porque ela diz: a cada dia os fatos mais demonstram o poder que o pensamento exerce em toda parte, seja no mundo interno daqueles que o elaboram, seja exteriormente, movimentando forças que contribuem para os resultados que decorrem da qualidade com que são elaborados. No que diz respeito à vida orgânica, são de preponderante efeito as suas emissões, podendo manter a harmonia das células ou seu desequilíbrio. É uma escolha. O que eu quero pensar hoje? Hoje eu quero pensar bem. Então, eu quero me harmonizar ou me desarmonizar?
E o que leva eu me harmonizar? Bom, o pensamento, ele viaja pelo perispírito, que é o nosso corpo energético. Imagine, por exemplo, como uma rede elétrica, se a energia que sai da usina, que é o espírito, é de alta tensão, ódio, raiva, ela derrete os fios antes de chegar à lâmpada, que é a célula. É muito interessante, porque eu gosto de trazer essas metáforas para que a gente possa entender o que a Joana está querendo dizer para nós. Eu só vou baixar um pouquinho aqui, porque aqui está calor aqui. Oi, Ritinha, amiga. Nós já estamos começando. Bom, então, como estávamos dizendo, ela derrete os fios antes de chegar à lâmpada. E o conceito espírita perispírito está mergulhado nas células. Por isso, o que nós pensamos agora está banhando os nossos órgãos imediatamente. Eu achei assim muito bom a gente poder falar dessa forma, porque fica mais didático e as pessoas entendem melhor. Para não ficar muito técnico, eu vou usar a metáfora do correio celular. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar o seguinte. A Joana diz que, procedente do espírito que o elabora, conduz a carga vibratória de que se constitui, se espraiando pela corrente perispiritual e atingindo os pontos mais variados da organização fisiológica, assim interferindo no campo emocional como no campo psíquico. A semelhança da luz que se propaga, ora como onda, ora como corpúsculo, o pensamento, com a sua velocidade e constituição equivalente, se irradia da usina mental e, por identificação vibratória, alcança os castelos celulares que se preservam ou se desestruturam de acordo com a potência da energia que conduz. Então, nós falamos que o perispírito está mergulhado nas células, por isso que nós pensamos está banhando os nossos órgãos imediatamente. Quem são esses mensageiros que a Joana fala? Vamos falar de uma coisinha chamada neuropeptídeos. Então, nós vamos explicar um pouquinho como ele é. Transformados em cartas químicas. Vamos dizer, cartas de amor. Liberam o bom neurotransmissor, como se fossem cartas de amor. Liberam a serotonina e dopamina. Então, o que elas dizem para as células, a serotonina e a dopamina? Pode trabalhar em paz, estamos seguros, e isso gera harmonia e saúde. E quais são as cargas de guerra, as cartas de guerra? Quando somos bombardeados por mágoa, pessimismo, as comunicações, que são as sinapses, não é? A comunicação dos neurônios através das sinapses, são interrompidas. É como se o correio parasse de funcionar por causa de um bombardeio. Então, a Joana é clara. O ódio permite a proliferação de vidas microscópicas. E o pessimismo vai desligar nossas defesas e o corpo fica aberto para as doenças. Olha que sensacional a gente poder fazer essas comparações para a gente entender melhor o que a neurociência nos diz. Bom, toda onda de amor emitida logo se converte em tônus mantenedor da maquinaria fisiológica, assim
como das sutis engrenagens psicológicas, lhes ampliando as possibilidades de execução. No sentido oposto, o que acontece? O fenômeno ele é semelhante quando a emissão da onda se faz carregada de ódio, ou de ressentimento, de ciúme ou de inveja, de vibrações deletérias, interferindo de maneira perturbadora, cujos danos se vão reprimindo, vão se imprimindo, até o momento em que se instalam os desconcertos que se expressam em desarmonia do sistema imunológico, que permite a invasão e a proliferação de vidas microscópicas destrutivas, como eu acabei de explicar aqui. O ódio, né? Tudo isso permite essa proliferação, como ela está dizendo aqui, e esse pessimismo, tudo isso vai desligando nossas defesas e o corpo fica aberto aqui para vidas microscópicas destrutivas. Então, vejam como nossos pensamentos são poderosíssimos, como nós podemos desarticular todo o nosso espírito, todas as nossas engrenagens, emitindo ondas de todas esses vícios morais. E aí ela diz assim: da mesma forma, o sistema emocional recebe as sucessivas ondas. Ele sofre o efeito nas delicadas tecelagens que conduzem nos fluxos dos sentimentos. Aí vão ser instaladas o quê? A enfermidade, porque o indivíduo se dá conta da sua capacidade supramental, que, devidamente administrada, pode lhe constituir elemento de grave importância para a existência saudável. Em face disso, criam-se os fatores para que se expressem quem? As doenças. Da mesma forma como se elaboram os recursos da saúde que se fixa no organismo, procedente das fontes emissoras da energia do pensamento. Bom, a Joana diz que existem exceções, tá? Quando se trata de expiações pungitivas, em que a capacidade de pensar e de agir se encontra já, né, descompensada pelo impositivo da reencarnação. Então, se a criatura vem com problemas mentais ou doenças, que ele vem com a sua capacidade cognitiva comprometida, com algum comprometimento, é claro que serão exceções. Nada obstante, pessoas que se candidatam a ajudar através desse abençoado fluxo mental de afeto e de interesse caridoso, vão contribuir para serem amenizados os sofrimentos, facultando a existência menos penosa. Então, a Joana diz que existe, né, ela chama de tríade destrutiva. E onde é que a gente encontra essa prática, essa parte prática para a gente saber isso? No medo, no ódio e na insegurança. É a tríade destrutiva. O medo e a depressão, a Joana diz que o medo é uma herança antropológica do nosso passado animal, mas que hoje nos joga na depressão. Então, vamos racionalizar o medo, né? Quando houver um medo, a gente pode perguntar: esse medo é real ou é uma criação da minha mente? Porque, de repente, perdão, gente, eu estou com muita tosse. Porque, de repente,
a lógica é o antídoto que o espírito usa para acalmar o corpo. Epa, epa, tá tudo bem, de repente, assim, me bateu um medo. Que medo é esse? Isso é uma criação minha? De onde está vindo esse medo? Depois ela fala do segundo tema da tríade, que é o ódio, como doença. Então, o ódio não fere o outro, fere a nossa organização celular. A substituição pelo exercício da compaixão é a receita médica da alma. No momento em que a gente percebe que possamos ser tomados por esse sentimento pesado, horrível, o ódio, ele é terrível, porque até o nome é pesado. Não sei se vocês sentem assim, porque, claro que tem coisas que nos deixam muito indignados, a gente fica com raiva. Mas a raiva, ela passa, dá raiva naquele momento. Mas o ódio não. O ódio é uma doença e ele pode ficar impresso em nós ali, corroendo o nosso coração, a nossa mente, e você só pensa naquilo. Pensa em vingança, que quer a desgraça do outro. Mas se a gente exercitar a compaixão, que é a receita médica da alma, tudo vai melhorando dentro de nós. Ah, mas compaixão por alguém que fez. Sim, eu penso sempre assim, eu pergunto sempre às pessoas, porque eu já me fiz essa pergunta, não é por santidade, não. Se essa pessoa é capaz de cometer todos esses atos hediondos, ela pode ser uma pessoa saudável? Se uma pessoa consegue fazer um tipo de maldade, essa pessoa está precisando de ajuda urgente, psiquiátrica, espiritual, psicológica. Ela está precisando de tudo que a gente possa fazer para que essa pessoa comece a se harmonizar um dia, que pode não ser nessa vida, mas aí usar a compaixão. Por que Jesus, claro, ele não sentia ódio, ele tinha compaixão, como na pior coisa que poderia acontecer, que foi a crucificação. Jesus não sentiu ódio. Eu cansei de ficar com ódio no início, quando eu comecei a ver a vida de Jesus, que eu era bem garota, que ódio desses soldados. A gente ficava ali com uma raiva, acho que nem era ódio, era raiva, né? Mas acontece que Jesus, Pai, perdoai-os, não sabe o que fazem. Ele ali, ele estava tendo compaixão por todos nós. E é assim que um espírito como Jesus, entendendo que alguém que mata, alguém que tortura, essa pessoa, essa alma está precisando de, sabe, de compaixão, de muita oração, de tratamento, porque não é uma pessoa sã que faz isso. Então, se eu passar a compreender que essa pessoa que causa tanto mal, ela não pode ser sã, eu preciso ter compaixão, porque é uma pessoa doente. Você vai ter raiva do doente, por pior que ele faça, mas ele é doente. Então, a gente precisa, é doente da alma, porque se não rasga dinheiro, então é doente da alma. Então, a gente pode muito bem ter compaixão para que a gente não alimente em nós esse morbo do ódio. E a terceira da tríade é a insegurança. A insegurança está muito ligada à falta de fé em ação. Quando buscamos apoios externos, muitas vezes fetiches, fugas, enfraquecemos nossa conexão com o Pai. Então, é preciso trabalhar a nossa autoestima, as nossas crenças limitantes, de pessoas
que, desde criança, naturalmente, nos disseram que nós não éramos capazes, que nós éramos pessoas fracas, uma criança que era assim ou assado, a desqualificação. A gente fala hoje de bullying, mas quando um pai ou uma mãe começam a falar, desqualificar uma criança, ela já está praticando bullying. E aí essa criança leva toda essa desqualificação para a escola, para a sua vida social, e o que vai acontecer? Ela vai se sentir insegura porque ela vai sempre achar que tudo que ela faz não é bom. Isso vai gerando uma insegurança em todos os sentidos. Quando ela vai fazer uma prova na faculdade, perdão, na escola e até mesmo na faculdade, ela vai levando, ela vai carregando isso para a vida. Eu não vou conseguir. Essa prova é muito difícil. Essa matéria eu não consigo. Porque ela se acha incapaz. Isso traz insegurança. Então, é preciso cultivar a fé, né? Em nós. Não é a fé em Deus, em primeiro lugar, que a gente nem conhece, a fé em nós, que nós, por isso, precisamos nos conhecer. Por isso, precisamos nos entender, entender a nossa capacidade. Eu sei que isso requer um trabalho imenso de terapia, claro, mas também a terapia do amor, a terapia do evangelho. Mas, às vezes, uma coisa só não dá conta. Precisamos também da terapia psicológica, da terapia de Jesus e, muitas vezes, até da medicação. Então, a gente tem que recorrer a tudo que possa nos trazer de volta ao eixo. A Joana, quando ela fala aqui da expiação punitiva, que eu havia lido aqui, ela traz essa ressalva, que nem toda doença é culpa do pensamento atual, porque essas expiações punitivas são heranças de outras vidas que nós trazemos. Mesmo nesses casos, o fluxo de afeto e caridade de quem ajuda vai amenizar o sofrimento. E isso traz consolo para quem está doente ou quem cuida de doentes na família. Então, é preciso realmente levar essas pessoas esse apoio, né? Esse amor. Porque a alegria de viver, por outro lado, resulta dos pensamentos edificantes que se exteriorizam invariavelmente, porque eles vão produzir empatia, vão proporcionar estímulos ao sistema nervoso, que se mantém em harmonia, dando lugar ao equilíbrio, quando eles vão dando lugar à harmonia. Então, as neurocomunicações, elas podem dar-se em ritmo saudável, como decorrência das correntes mentais circulando nos neurônios e estimulando a produção dos nossos amigos neuropeptídeos, que eles são encarregados da saúde e do bem-estar, quais a serotonina e a noradrenalina, a dopamina. Entretanto, quando elas são bombardeadas pelos pensamentos doentios, são interrompidas as sinapses, facultando a instalação dos distúrbios lamentáveis. Então, é por isso que nós precisamos produzir muita dopamina, serotonina, noradrenalina. Para quê? Para que possamos interromper esse fluxo negativo dos maus pensamentos. Então, quando a Joana fala também da mente direcionada, porque ela fala aqui uma coisa assim muito importante, que é a nossa mente bem direcionada. Ela diz que em todos os processos da vida orgânica, vejam bem,
todos os processos. Já é porque eu me enrolo, às vezes, com o que eu escrevo, aí eu tenho que voltar para o livro. Bom, então, nesses processos da vida orgânica, o que acontece com o perispírito? O perispírito, que é o veículo através dos quais as energias se movimentam em todo o nosso corpo físico, tá, gente? Considerando que o mesmo se encontra profundamente mergulhado nas células que o constituem. Nós somos milhares, milhões de células. O que acontece? Organizado por energia específica e que facilmente vai conduzir às vibrações mentais, do que resultam os efeitos compatíveis com a carga emocional de que se faz portador. Então, a gente precisa ter cuidado com o tipo de carga, né, de vibração mental que nós emitimos ao nosso corpo físico através do nosso pensamento, que quem recebe tudo isso é o corpo físico, que vai ser bombardeado por neurotransmissores que não nos fazem bem. A gente vai jogar o quê? Cortisol, adrenalina, e isso vai nos intoxicar, principalmente o cortisol. Ela diz também que em todos os processos da vida orgânica, que é o perispírito, né? Isso eu já falei, que é o veículo através que passa essas energias. O que acontece? Como nós somos organizados por uma energia específica, facilmente conduz essas vibrações mentais, de que resultam os efeitos compatíveis com a carga emocional de que se faz portador. Então, ela repete isso. Então, tudo vai depender do que tipo de carga mental a gente vai jogar para o nosso organismo. E assim vão nascendo quem? As doenças, as enfermidades. Vamos abrindo portões para aquelas vidas microscópicas destrutivas. Sendo, porém, nós, o espírito, o princípio inteligente do universo, a nossa constituição energética vai propiciar ininterruptas ondas mentais que, através desse envoltório sutil, vai imprimir no corpo as necessidades compatíveis à própria evolução. Então, espíritos magnânimos, evoluídos, não emitem mais esse tipo de carga elétrica. A constituição energética, pelo contrário, essas ondas mentais imprimem no corpo físico desses espíritos, ele vai ser do mesmo tom, né? Vai ter a sutileza da sua evolução espiritual. Se eu sou um espírito não elevado, não digo nem mal, porque do mal, então, é péssima a energia que tem, né? A carga vibratória. Mas se nós somos espíritos assim como somos hoje, né? Bem, mal, mais ou menos, também, se a gente não for vigilante, também vamos emitir cargas de tensão violenta para o nosso corpo físico. Então, ela diz o seguinte: essa divina chispa, que é o Espírito, nos chamou de chispa divina, quando envolvido pelo invólucro material, olha que legal, desdobra as potencialidades adormecidas e adquire as experiências que lhe proporcionam crescimento na direção do Pai Criador. Eu achei esse parágrafo lindíssimo. Nós somos chispa divina, que é o nosso espírito é uma chispa divina. Quando somos envolvidos pelo invólucro material, não é? Aqui é o invólucro do meu espírito, desdobra as potencialidades adormecidas. Então, quando
emitimos pensamentos, as nossas ações vão acordar essas potencialidades e adquirir as experiências que vão nos proporcionar o crescimento na direção do Pai Criador. É aceitar as questões, né, do dia a dia, as aflições, os problemas, tudo que nos acontece, transformando isso em lições reparadoras, porque nós estamos aqui para reparar. Ninguém reencarnou, ninguém está aqui para dançar, para brincar carnaval. Aqui brinquem até, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ninguém veio aqui para diversão, ninguém veio aqui para perder tempo, porque o tempo urge. A minha professora de estágio, ela dizia, o tempo urge e ruge. Vamos lá, ela dizia isso. Então, a gente repetindo isso, e é verdade, o tempo não para. Gente, já estamos em fevereiro. O Natal foi ontem. Então, a gente está percebendo que o tempo passa rápido. E a Joana diz que cada etapa vencida com êxito, mais se engrandece a nossa capacidade de enriquecimento dos valores, nos tornando mais aptos para futuros enfrentamentos, para conquistas por vindouras, e vamos desenvolvendo o que é a inteligência, o sentimento, que vão se aformoseando com as dúlcidas vibrações do amor. Isso é de um conforto. Gente, está fazendo sentido? Porque isso é de um conforto espiritual, essa certeza de que todo esse processo é resultado de uma mente muito bem direcionada, como uma onda de comprimento infinito que vai envolvendo o nosso organismo e impulsionando ao equilíbrio, que vai favorecer o desenvolvimento das funções ainda não despertas. Então, nós vamos despertando através de todo esse processo. E é um trabalho. É trabalho. Porque quando se vive desse modo, em um mundo de vibrações sutis e densas, que se estruturam em moléculas, que se aglutinam em células, que formam os equipamentos orgânicos. Então, nossos equipamentos orgânicos são estruturados por moléculas que se aglutinam em células. Então, cada célulazinha é um aglutinado, é uma estrutura molecular aglutinada em células que vão criando os órgãos, não é? O coração, estômago, pulmões, tudo é um aglutinado de células. E a desencarnação, a Joana fala, que é o interromper do fluxo da energia. Em razão de quê? Em razão de fenômenos defluentes da desorganização celular, pelos fatores da própria transitoriedade. Então, isso pode acontecer intempestivamente ou em longo processo de desgaste. Pode acontecer de repente, vai ali, cai, morreu, foi atropelado, qualquer coisa. Agora, pode ser também pelo desgaste, sob a injunção de enfermidades, muitas vezes dolorosas, de agentes degenerativos, de ocorrências de longo porte, que é a velhice, né? A idade vai trazendo também o desgaste desses órgãos. Esse aglutinado de células vai sofrendo ali os embates do dia a dia, ou de uma vida desregrada, com fumo, o álcool e outras até substâncias tão danosas quanto, infelizmente, até mesmo o excesso de remédios, que vão atingindo os rins, o pâncreas, o fígado, vai consertando uma coisa, vai desconcertando outra. A gente já sabe disso, tanto que todos os remédios vêm com uma bula gigantesca falando dos efeitos colaterais. Então,
mesmo quando essas enfermidades se expressam, como de origem genética, por exemplo, em razão dos fatores de hereditariedade, ela merece ser considerada, né? Se considere que se instalam no corpo vital, constituído pela energia geradora dos fenômenos vivos. É um estudo mais denso hoje, mas ele é muito importante para a gente entender a trajetória do nosso pensamento e a nossa responsabilidade, gente. Já pensou que eu, sabendo disso, a gente pode direcionar melhor nossos pensamentos? Olha como a Joana está nos trazendo a chave do sucesso, a chave para que a gente possa começar a treinar os bons pensamentos. Porque se eu tiver um mau pensamento, azar o meu. Quem vai se degringolar toda sou eu. Então, se a gente usar inteligência, porque não é muito inteligente, é pouco, pensar mal, porque eu estou estragando, deteriorando o meu físico e o meu espírito. Então, se eu gosto de mim, se eu não quero ficar doente, se eu não quero ter enfermidades dolorosas, vamos usar esse recurso que a Joana está nos propondo, que são os bons pensamentos. E qualquer tentativa de se buscar a cura deve ser mediante a visão do ser humano integral, e não apenas de uma das partes que o constituem. Quer dizer, é do todo. Jesus era um ser integral. Ele era todo harmonia, todo saúde, toda energia positiva, porque ele é um espírito integral. Agora, o conceito a respeito da dualidade do ser vai merecer aí reparos profundos. Por quê? Se considerarmos que não são independentes o corpo e o espírito, enquanto no processo reencarnatório, mais espírito perispírito, corpo, agindo-se nas causas profundas dos campos energéticos. Está vendo? Muita gente torce o nariz até para Joana, né? Os puristas, porque Kardec pode não tocou em certas questões, porque foram questões que ele perguntou aos espíritos dentro também do conhecimento. E por mais que ele fosse uma pessoa muito sábia, não sabia tudo. Então, quando fala de campos energéticos, André Luiz também fala, Manuel Filomeno também fala, são os nossos pontos energéticos, nossos campos, né, os chakras, que não temos só aqueles 7, temos vários, temos nas palmas das mãos, dos pés, temos as rodinhas energéticas, temos elas no corpo todo. E para que sejam alcançados os resultados que se almejam, como sejam saúde e paz, o pensamento desempenha a função primordial. A gente não escapa. Entender sobre a força do pensamento, sobre tudo que ele produz, gente, isso para mim é o máximo. Ué, por que não ia ter live hoje? Feriado? Até no carnaval vai ter, na véspera, semana que vem. O plano espiritual e os espíritos não dormem. Nós estamos aqui firme e forte. Depois você assiste o replay, que está muito bom hoje, hein? Falando de pensamento. Então, quando são cultivados... estava sem luz. E eu também, aqui a gente anda muito sem luz também, viu? Então, quando os pensamentos, quando são cultivados os sentimentos do bom, do belo e de ternura, também de pensamentos nobres, as sucessivas correntes vibratórias de amor e de ternura se movimentam por todo o nosso organismo, conduzindo as cargas de forças saudáveis que estruturam, que preservam, que agem na intimidade das células,
que vão estimulando-os na preservação dos nossos mecanismos vitais. Gente, olha, realmente reestudando sobre pensamento, nessa lição de hoje, eu fiquei assim, ó, reflexiva demais, pensando, gente, como nós. Por isso que Jesus disse: orai, vigiai, orai os seus pensamentos, para que a gente não se deixe influenciar pelos pensamentos deletérios nossos mesmos. Bom, da mesma forma, aqueles sentimentos de raiva, de ódio, de malquerença, a live está. Você tem um pensamento? Ah, pois é, minha amiga, como é desafiador, eu também estou achando, querida. Então, da mesma forma, aqueles sentimentos de raiva, de ódio, de malquerença, de inveja, de ciúme, de pessimismo, vão favorecer. Eu acompanhei. Legal, já dei parabéns para ela. Lá na coisinha que ela colocou no Instagram, tá? Isso aqui é conversa paralela. Esse homem me perturba. Ah! Então, da mesma forma que esses sentimentos, todos favorecem a nossa desarmonia do fluxo da saúde, proporcionando os desajustes e descompensações gerais, é preciso estimular, então, o quê? Os nossos bons pensamentos, os pensamentos de amor. Aí a Joana vai nos dar uns passos, porque hoje eu separei outro exercício para a gente fazer. Eu estou ficando muito assim, sabe? Eu estou adorando fazer as aulas com exercícios. E são exercícios muito legais. Cadê o exercício para não esquecer? Está aqui. Será o banho de luz nas células, viu? Nós vamos trabalhar hoje a nossa mente. Quero todo mundo bem bonitinho aí, se preparando. Então, quais são os conselhos de João? Aprende a direcionar o teu pensamento de maneira saudável. Corrige o vício mental de cultivar as ideias perversas, pessimistas e danosas. A Joana é danadinha. Ela vai depois e dá a solução, ela dá o caminho, ela dá a chave para a gente do nosso pensamento. Depois ela diz: evita a tríade destrutiva, o medo, o ódio, a insegurança. Aquilo que eu falei já no início. Quem se permite a fragilidade de agasalhar o medo, cedo ou tarde, é colhido nas malhas da depressão. O medo é o resultado de uma larga herança antropológica, mas também de fatores psicológicos dessa reencarnação, que se constitui como energia danosa ao equilíbrio. Racionaliza o medo, te equipando de lógica diante da sua frequente irrupção, conseguindo superá-lo. O ódio é o morbo originado no primarismo dos sentimentos, quando o egoísmo predomina em a natureza do ser humano, tornando-o perverso e doentio. Substitua-o pela compaixão e pela misericórdia, exercitando-te na amizade em direção do amor. A insegurança, por sua vez, é resultado enfermiço do medo, como resquício da sua passagem pelos campos da emoção. Ninguém há no mundo que não experimente uma que outra vez a incerteza, a dúvida, a insegurança como fenômeno existencial perfeitamente normal.
Todavia, quando se busca apoio no outrem ou em fetiches ou em mecanismos de fuga da realidade, a situação empurra para deploráveis desequilíbrios da emoção. Então, essa tríade perversa, sempre muito bem acolhida pelas criaturas fragilizadas emocionalmente, ela vai redundar em terrível situação espiritual. Deixa-te visitar pelas ondas do amor de Deus, aspirando a brisa da alegria que sopra em toda parte, desse modo, vivenciando a harmonia e preservando a saúde. Então, eu queria deixar um tempinho para a gente fazer o nosso exercício chamado banho de luz nas células. Então, vamos lá, quem quiser me acompanhar, vamos procurar uma posição, tá em casa é bom, né? Porque aí a gente pode relaxar, estar confortável, né? Com os pés assim na poltrona, apoiados, e é uma delícia. Então, vai ficar muito fácil esse exercício para quem está em casa. Então, vamos lá, fechando os seus olhos, sentando-se confortavelmente e vamos respirar profundamente. 3 vezes, 3 respirações. Imagine agora que a sua mente é uma usina de luz acima de sua cabeça. O seu espírito brilha como um sol. Sinta essa luz que começa a emitir ondas de um azul suave e revigorante. Visualize essa luz entrando pelo topo de sua cabeça e percorrendo seu cérebro. Imagine seus neurônios se acendendo como pequenas estrelas. Veja as pontes de luz, as sinapses, se refazendo, limpando todo o cansaço e a névoa do medo. Sinta que ao toque dessa luz, seu cérebro começa a liberar gotas douradas. São as substâncias da saúde, serotonina, dopamina, que Joana mencionou. Elas descem pela sua coluna, se espalhando por todos os seus órgãos. Agora, leve essa luz até aquele ponto do seu corpo que mais precisa de cuidado hoje. Seu momento de cura. Veja suas células recebendo esse banquete de luz, fortalecendo o seu sistema imunológico. E diga mentalmente para o seu corpo: eu te amo e te dou permissão para se harmonizar. Respire fundo. Sinta que você está mergulhado nas ondas de amor de Deus, exatamente como Joana descreveu. Guarde essa sensação de equilíbrio. Alguém conseguiu? Foi bom? Sentiram-se bem, à vontade? Pelo menos sentiram essa luz sendo derramada desde o topo da cabeça.
porque nós vamos aproveitar esse momento de relaxamento para fazer uma prece ao Senhor Jesus. E nós vamos então rogar, amado Mestre Jesus, mentor de nossas vidas, gratidão profunda por essas lições que nos revelam a grandiosidade de tua criação. Agradecemos a mentora Joana de Ângeles por nos mostrar que a saúde começa na intimidade do nosso pensar. Senhor, pedimos forças para vencer a tríade destrutiva. Que o medo seja dissolvido pela lógica da nossa fé em tua proteção. Que o ódio seja transmutado pela compreensão da nossa humanidade imperfeita. E que a insegurança ceda lugar à certeza de que nunca caminhamos sós. E que as correntes mentais que emitimos hoje sejam de paz, esperança e caridade para com nós mesmos e para com o próximo. Abençoa as nossas células, Senhor. Fortalece o nosso sistema imunológico da alma e permite que a alegria de viver seja o nosso tônus constante. Que a tua luz visite os hospitais, os lares em sofrimento, e que cada irmã nosso possa sentir esse fluxo mental de afeto, que também aproveitamos para derramá-lo sobre o nosso planeta, Senhor, suplicando a paz. E agora pedimos, Senhor, que em teu nome tudo isso aconteça. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos pela live de hoje, por tudo que Joana nos trouxe. Deixem o seu likezinho aí no final, compartilhem esse nosso canal para todas as pessoas que vocês conhecem, até para os inimigos. Mandem para eles aprenderem também a comandar os seus pensamentos. Um beijo de luz, que bom que Ritinha conseguiu visualizar a luz harmonizando todo ser, que ela permaneça com todos aqueles que conseguiram. Quem não conseguiu, faz de novo o exercício, entra na live, vai lá para o finalzinho e faz o exercício outra vez. Um beijo grande, gente, até a próxima semana, se Deus assim permitir. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.